Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra o Seu Poder. Esse eu acredito que vai ser um vídeo assim, como eu não gravo há bastante tempo, ao ar livre, de uma forma muito espontânea, porque eu não estava planejando gravar esse vídeo, mas eu senti meu coração arder para compartilhar isso que eu vou falar para você. Então, se esse vídeo te alcançou, se você está vendo ele agora, é porque ele é para você. E nós vamos falar sobre não desperdiçar a sua vida. Eu vou falar para você com base na minha experiência de vida, do alto dos meus 48 anos. E a gente vai adquirindo, sim, algumas experiências que é interessante compartilhar para que outras pessoas possam aprender, né? Nós mudamos muito e aprendemos muito com a história de vida de outras pessoas, com testemunhos. E eu quero falar para você hoje sobre não desperdiçar a sua vida, com algumas coisas, algumas lições que eu demorei 48 anos para aprender. Olha que valioso, 48 anos lidando com situações que me levaram a um entendimento que é justamente o que eu quero compartilhar com você, e eu espero muito que isso se solidifique na sua mente e no seu coração. Gostou desse tema? Então vamos lá que nós vamos começar. Eu acredito que uma coisa muito importante que faz a gente desperdiçar muito a vida, o tempo, e que eu quero transmitir para você é parar de se preocupar tanto. Quando você é uma pessoa preocupada, e eu sei porque eu já tive muito nesse lugar, você parece que desperdiça uma energia sua, de vida mesmo, tentando controlar coisas que não são do teu controle. E aí isso te leva a um lugar, muitas vezes, de desespero, de pânico, né? Quantas pessoas sofrem de ataques de pânico porque emocionalmente, mentalmente e também espiritualmente elas estão desalinhadas. Ela tem uma congruência interna dentro dela. Então, o que eu quero dizer para você, para não desperdiçar a sua vida com preocupação, não é que você não vá assumir responsabilidades sobre as coisas que você realmente precisa assumir. Não é sobre isso. Mas é entender que tem coisas que não estão no teu controle. O controle muitas vezes é uma ilusão. Ter controle de tudo é diferente de ter responsabilidades. Você tem sim que fazer a sua parte, né, envolvida num projeto, envolvido em relação à sua família, em relação à sua própria vida, em relação à sua saúde. Faz a tua parte. Tenha clareza do que é a sua parte nisso tudo. Mas não desperdice sua vida gastando a tua energia direcionada para a preocupação. A preocupação é usar a imaginação da forma errada. Você pode usar a tua imaginação da forma certa, que é tendo fé, que é entendendo, jogando, deixando muitas vezes na mão de Deus aquilo que só Ele pode controlar, não você. Então isso é um desperdício de vida, é um desperdício de energia, te faz adoecer. A preocupação, ela adoece, porque você fica sob um estado de estresse tão constante, tão absurdo, que o teu corpo todo fica recebendo aquela mensagem de estresse, de preocupação, de ansiedade o tempo todo. E aquilo se aloja na tua memória, na memória das células do seu corpo, te fazendo adoecer. Lembre-se que nós somos um só. O que passa aqui se reflete no corpo, se reflete no seu coração, se reflete no seu estômago, no seu intestino. Nós somos um ser integrado. Lembre-se disso. Então, quanto mais você desperdiça a sua vida se preocupando com coisas que você absolutamente não tem como controlar,
você faz um mal muito grande para você mesmo e também para quem está perto de você. Então, qual é a grande lição disso? Aquilo que você não pode controlar, você libera. Como nós dizemos em inglês, let it go, deixa ir. Você fez a sua parte, você está empenhado, você está se esforçando. Então tenha muita consciência do que é a sua parte nisso. E o que não está na tua mão, do que depende de outras pessoas, enfim, deixa correr. Quanto mais você fica olhando para aquilo, aquilo se torna grande, grande, grande na tua mente e isso vai consumir sua energia de vida. Tem uma frase interessante que fala que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Sabe por quê? Porque você tá lá se agitando, mas você tá no mesmo lugar. Não te leva a lugar nenhum. Então aprende essa lição para você não desperdiçar a sua vida. Vamos para a segunda coisa que também é um grande desperdício de energia de vida. Que é uma lição que a vida ensina, que é assim: você não muda ninguém. Você primeiro tem que mudar a si mesmo. Quantas vezes nos relacionamentos, no seu casamento, relação com os filhos, com o marido, com colegas de trabalho, amigos, você quer tanto que o outro mude, você quer tanto que o outro... mas quando fulano mudar, quando minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, seja quem for mudar, aí eu vou ficar bem. Mas é um pouco do que eu falei antes. Você não tem controle sobre a mudança de vida das pessoas. Você não tem como entrar, vamos dizer assim, na cabeça delas e estabelecer as mudanças que ela precisa. Mude você, a tua forma de reagir a essas pessoas, sendo mais assertivo, mais confiante em si mesmo, você conhecendo seus próprios limites. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento faz você enxergar com muita clareza quem você é, quais são os teus limites, onde você quer chegar, o que é seu e o que é do outro, entende? Então, quando você desperdiça a sua vida tentando mudar o outro, esperando que o outro mude para que você possa implementar as mudanças em você, você está desperdiçando vida. Você está desperdiçando a tua energia e isso muitas vezes te leva à angústia. Então, qual é a lição que eu quero te dar? Se posicione de uma forma diferente. Você pode se perguntar: o que eu deveria fazer nessa situação que eu ainda não fiz? Como eu devo falar com essa pessoa de um jeito que eu ainda não falei para que isso gere mudanças naquela pessoa? Mas a mudança é com ela, não é com você. Então muda a tua forma de se posicionar, a tua forma de falar, os teus comportamentos. Lembra, foca naquilo que você tem controle. Você tem controle sobre você. E adquirir isso se chama domínio próprio. E ter domínio próprio requer autoconhecimento. Saber quem você é, saber dos teus limites. Então veja como é importante isso. Imagina quanto e quantos desgastes você poderia economizar na tua vida se você aprender a esse princípio. Não desperdice sua vida tentando mudar os outros. Se concentre em mudar você, mudar a tua posição, mudar a tua comunicação. Para melhor, se faça perguntas inteligentes do tipo: como eu deveria me comportar, como eu deveria falar, o que eu deveria fazer para mudar meu relacionamento com essa pessoa. Aí você muda o foco, você tira o foco do externo e põe para o interno. E põe para você. Aí sim você vai estar direcionando a tua energia de vida para o lugar certo. Uma outra coisa muito importante, que é um verdadeiro desperdício de vida, é deixar de viver o presente. Isso tem muito a ver com a preocupação, com a ansiedade, né? Então, quando você
percebe que você não está vivendo o teu presente, que você não está conectado com o agora, com o momento que você tem, você não tem a noção do tempo, sabe? Então o tempo passa, você envelhece, teus filhos crescem, enfim, e você não tem a dimensão do valor e da percepção do que é real para você naquele momento. Então, muitas vezes você pode estar ali num lugar, mas você está ali só de corpo, sabe? Você não está de verdade. Então, é um desperdício muito grande de vida não viver o presente, o aqui e o agora, porque é tudo que você tem, é o presente. Então, é no agora que você pode fazer mudanças, é no agora que você pode implementar o que você quer, é no agora que você realmente está vivendo. Você não tem como voltar no passado e você não tem como adiantar o futuro. Você só tem o agora. Então, quantas e quantas vezes de repente você está falando com teu filho, com tua filha, com teu marido, mas você não está ali de verdade. Você está com a cabeça em outro lugar, ou lá no passado, remoendo coisas que aconteceram, ou preocupado, olha a preocupação mais uma vez, com o futuro. Vive o presente, se conecta com aqui e agora. Uma forma muito fácil de você fazer isso é prestar atenção na tua respiração, sabe? Num ponto só. Então você respira, você sente teu coração batendo, você sente o vento, né? Eu agora tô aqui num parque bem verde, olha só, num lago, numa área aqui perto da minha casa. E como é maravilhoso quando a gente se conecta com agora, porque você consegue sentir realmente o ar que você respira, a temperatura do tempo. Você sente a vida pulsando, sabe? Quanto desperdício de vida é deixar tudo isso passar, deixar o teu presente passar. Quando você vê, os momentos já se foram. Muitas vezes tem pessoas que podem estar, sei lá, num lugar lindo, viajando, mas não estão ali de verdade. Então esteja de verdade com as pessoas que você ama. Se você tá ali, esteja 100% inteiro, porque isso sim te faz sentir o pulsar da vida, o fluir da vida. Se você tá lendo um livro, se concentra nas palavras, naquilo que você tá lendo. Isso faz com que você consiga aprender as lições que você precisa daquele livro, por exemplo. Então, faz esse exercício todos os dias. Quando você está comendo, sente o gosto do alimento. Você está tomando um café, sinta o sabor do café, a temperatura, enfim. Isso é viver de verdade. É estar conectado com o presente, com a vida que está acontecendo nesse momento. Então, pare de desperdiçar a sua vida rememorando mágoas do passado. Isso não define quem você é. Não define quem você é. Foca no agora. Não se preocupe com o futuro. Faça a sua parte. Se conecte com o agora. Um outro desperdício de vida muito grande é se comparar com os outros. Como é fácil hoje em dia cair nessa cilada de olhar para a vida da outra pessoa e achar que a vida do outro é perfeita e a sua não. Sabe, cada um tem sua jornada, cada um tem o seu caminho. E muitas vezes a gente vê o resultado de uma outra pessoa, o resultado de coisas que ela fez, que ela está colhendo, enquanto você ainda está semeando. Isso não é justo com você. Então, presta bem atenção na estação da vida que você está. Então, você está, de repente, precisando semear um pouco mais para colher aquilo que você quer, aquilo que você vê na vida do outro. Muitas vezes a gente não sabe dos bastidores do outro. A gente não sabe o preço que a outra pessoa teve que pagar para estar tendo aquele resultado. E às vezes você julga, você pode dizer que foi fácil, quando na verdade ela lutou por aquilo, né?
Então, isso pode fazer com que você faça uma análise injusta sobre tudo, sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Então não desperdice tua vida te comparando com as pessoas. Lembre-se, você pode estar semeando e o outro está colhendo. Ou pode ser que o outro ainda esteja semeando coisas que você já colheu. Olha só, então muitas vezes não é, como é que eu posso te falar, congruente fazer comparações que não vão ser justas com você e nem com o outro. Então não desperdice sua vida com comparações. Uma outra coisa que eu acredito que é um grande desperdício de vida é viver longe de Deus. É caminhar sem a ajuda dele. Quantas e quantas vezes a gente acredita que pode lidar com as situações de uma forma que você pode contar apenas com você ou colocar a tua confiança nas pessoas. Olha, as pessoas, elas são falhas, assim como você também é. As pessoas têm limites, como você também tem. Então, quando você coloca aposta todas as tuas fichas, vamos dizer assim, para vencer, para ter sucesso só nas pessoas ou só em você mesmo, é bem arriscado. Então, quando você olha em volta, olha, vê tudo isso, Deus existe e Ele é extremamente poderoso. Então, por que desperdiçar a tua vida acreditando que você pode dar conta de tudo só? Deus fez os céus e a terra, Ele fez você. Olha a complexidade que nós somos. Existe sim uma inteligência divina superior que está acima de todo esse plano aqui, que fez tudo isso. Você não é fruto do acaso. A vida, a natureza de uma maneira geral, não foi feita do acaso. Estar num lugar como esse, com muito verde, onde tem lagos e tal, me conecta muito com Deus. Então, se você tem necessidade de conexão com o divino, se você tiver oportunidade, vai para uma praia, olha para aquela imensidão do mar, olha, se você tem filhos, olha para o teu filho e vê como é que pode um ser desenvolvido dentro do teu corpo, ou se você é marido, dentro do corpo da sua mulher, sem que você tenha uma intervenção direta. E ele nasce ali perfeitinho, depois de 9 meses, né? É tudo tão perfeito. Deus é tão organizado e tão abundante. Você já viu você tem noção de quantas espécies de peixes, de pássaros, de flores existem? Isso é algo divino, isso não é feito do acaso. Então, se você tem à tua disposição uma conexão espiritual com o Todo-Poderoso, com aquele que fez todo o universo, por que você não aproveita isso? Que absurdo, que grande desperdício de vida é tentar viver a vida por tua própria conta, sem considerar que Deus pode estar por você, que Ele entregou o Filho dele para te salvar. Então, entre em contato com Deus, fala com Ele. Ele não precisa das tuas palavras bonitas. Deus também não precisa da tua boa performance para te aceitar. Ele só precisa do teu coração e que isso possa gerar um relacionamento. Como você tem um relacionamento com um amigo, sabe? Ele quer sim ser teu amigo. E a minha vida tem outro... Como é que eu posso dizer? Eu não encontro nem palavras, sabe? Tem outro patamar, é outro nível quando você tem um relacionamento com Deus. Então não é que você não vai enfrentar dificuldades, que você não vai ter problemas, sim, você vai. Mas a diferença é você ter a ciência que Ele está do teu lado, que Ele não vai soltar a tua mão e que Ele não vai de forma alguma te abandonar. Então, viver sem Deus é um imenso desperdício de vida. Então eu aprendi há mais de 10 anos atrás que viver sem Ele, sem reconhecer Jesus como o dono da minha vida, sabe? Porque eu tenho falhas, você tem falhas, as pessoas falham, as pessoas te decepcionam, mas Deus não. Ele não.
Ele pode sim permitir algumas situações difíceis para que você vá para os braços dele, para que você dependa dele. Afinal de contas, o ar que a gente respira, você acha que vem da onde? Tudo funcionando aí bonitinho, vem dele. Então não desperdice sua vida vivendo teus dias sem agradecer a ele. Eu acho que eu não passo um dia sem agradecer a Deus por estar viva, sem agradecer a Deus pela vida da minha família, dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, da minha família como um todo, sabe? Da minha irmã. Então, agradeça. A gratidão te conecta com os sentimentos e os pensamentos mais elevados. E isso te leva a outro patamar. Então, eu espero muito que tudo isso que eu compartilhei aqui de uma maneira muito autêntica, muito espontânea, faça com que você não desperdice a sua vida, pelo contrário, que você possa vivê-la com muita qualidade. Me coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e qual desses conselhos que eu te dei tocaram mais o teu coração. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!